Jogadores e comissão técnica do Vitória têm um dever de casa para fazer daqui a pouco. Os torcedores também que quiserem ficar bem informados. O Vasco enfrenta o Olímpia na rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bom ficar de olho, o jogo vai ser em São Januário. O time do Vasco, que vai enfrentar o Vitória, provavelmente vai ter mudanças. O que está jogando hoje não tem 3 jogadores machucados, que machucaram no jogo contra o Bahia, e os reforços, os novos contratados não estão ainda, não podem ser utilizados nessa fase ainda da competição. Só se o Vasco passar, eles podem entrar na próxima etapa. É bom o torcedor do Vitória, o técnico, comissão técnica, jogadores ficarem de olho, é sempre bom, principalmente o ambiente em São Januário, como é o caldeirão lá, como é a pressão em cima do time adversário. Não está definido ainda se vai ser São Januário ou Maracanã, mas se for São Januário, é bom já os jogadores irem se acostumando com a pressão que vão sofrer lá no estádio do Vasco. Normal, todo time quando joga em casa, a torcida adversária tem que pressionar mesmo, tem que fazer valer mando de campo. E o Vasco, nesse jogo de hoje, tem que fazer valer o mando de campo. Já enfrentou o Olímpia na Sul-Americana, ganhou em casa de 3-1 e perdeu no Defensores del Chaco, o local do jogo de volta semana que vem, por 3-0. Se esse resultado se repetir, o Vasco sai. Então o Vasco tem que fazer um resultado melhor hoje. Bom, eu tinha prometido esta semana falar sobre um assunto que é o impedimento semiautomático da CBF. Eu chamo de semi-enrolático. O diretor da CBF, no dia lá do sorteio da Copa do Brasil, foi lá no palco, enalteceu que é o mesmo equipamento do Premier League, não sei o quê, pererê, pererê, pepê. A gente viu na Copa do Mundo um sistema que funcionou perfeitamente, porque o semiautomático da Copa do Mundo tinha um chip na bola. Quando o jogador tocava na bola, o sistema parava, já congelava a imagem, já mostrava lá para o árbitro e os auxiliares de vídeo se foi impedimento ou não, e já dizia, não é. Semiautomático mesmo. A interferência humana é só para dizer, meter ali a mão no microfone e dizer para o árbitro, foi impedimento, não foi impedimento. Só que o do brasileiro, o da CBF, o semi-enrolático, ele é só um pouco melhor do que o que já vinha sendo usado. Depende muito da ação humana. E aí é que está o grande problema da arbitragem brasileira, principalmente do VAR brasileiro, que é uma decepção, é a ação humana. Depende da mão do editor lá para parar a imagem na hora que o jogador tocou na bola, e aí o sistema, esse novo sistema, aí ele vai traçar as linhas mais rápido do que era antes, e o árbitro, os auxiliares vão lá olhar, ver se é, se não é, discutir, debater, fazer um congresso, para 5 minutos depois dizer ao árbitro, foi impedimento, não foi impedimento. É um semi-enrolático, não tem nada e poderia ter investido um pouco mais. A CBF é uma entidade sem fins lucrativos, simplesmente milionária. Podia investir um pouco mais em equipamentos, podia investir um pouco mais em árbitros, ao invés de ficar dando mesada para presidente de federação para garantir reeleição. Pega esse dinheiro, é mais de 200 mil cada presidente de federação. Faz o cálculo aí de quanto é que dá por ano isso. Pegava esse dinheiro, comprava o equipamento que a FIFA botou lá na Copa do Mundo, ia ser bem melhor, ou então treina melhor os seus profissionais de arbitragem, e até os que não são profissionais, os que são amadores, né, porque nem todos são profissionais. Treina esse pessoal para parar de dar vexame. Está desestimulando ver o futebol brasileiro por causa de arbitragem, por causa de VAR. Esse semi-enrolático não mudou em nada, continua do mesmo jeito. Amanhã eu volto para falar sobre as mudanças na arbitragem para o fim de semana. Aí sim, coisas boas, mas vai ficar sempre aquela grande interrogação. Os árbitros estão preparados para colocar isso em prática? Amanhã a gente fala sobre isso.